Se você vai participar da ceia, antes dos emblemas, eu gostaria de já te apresentar um texto bíblico e falar um pouquinho sobre um dos aspectos da Santa Ceia. Se você tem a Bíblia, o iPad, ou seja lá o que for, São João 13, o Evangelho de João 13, os versos de 1 a 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você entenderá. Respondeu Pedro: Não, nunca me lavarás os pés. E Jesus disse: Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Simão disse: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas lava as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão, se as praticarem. O tema de hoje é traduzido na linguagem mais antiga que a gente tem na Bíblia. Uma das mais antigas, Jesus diz assim aos discípulos: Compreendeis o que eu vos fiz? E aqui para a vila ficou assim: você captou a mensagem? A ideia é essa. E por que será que Jesus perguntou isso para os discípulos? Porque naqueles dias como hoje, não é muito fácil, não é muito simples, não é automático. A gente não sai do tanque batismal, a gente não se torna humilde do dia para a noite, não é... Eu diria para você que talvez seja uma das coisas mais difíceis do ser humano conquistar, que é a humildade. E o que é pior, dizem que quando você tem consciência de que você conquistou a humildade, você já perdeu ela. Não é um paradoxo? Não é esquisito? Mas na prática, a humildade é um negócio assim, extremamente confuso na minha cabeça. Quem diz que é humilde, você começa a ficar pensando: será que é mesmo? Como é que ele sabe que ele é humilde? Então, não é fácil. E Jesus, talvez seja por essas razões que ele tenha perguntado: compreendeis o que eu vos fiz? Naqueles dias, eles tinham sapatos, sim. Eles eram feitos de couro de chacal, de camelo ou de hiena. E eram pregados numa sola com as taxas. Só eram utilizados nos dias frios e para gente que tinha um pouco mais de dinheiro. Em viagens longas, eles também eram utilizados e não podiam ser usados no sábado, justamente porque eles eram utilizados em viagens longas. E no sábado eles só podiam andar 1000 metros, conforme as suas próprias leis. A sandália, que a gente ouve falar mais, ela era de casca de palmeira, algumas tiras sobre os pés, e era usada sem nenhum tipo de meia ou coisa parecida. E a sandália que é responsável pela prática do lava-pés, porque as pessoas com menos recursos, quando viajavam por aí, naquela poeira, naquela terra, coisa e tal, ao chegar na casa de alguém, hoje, como você e eu queremos ser simpáticos, a gente oferece um suco de uva super bom, não é? E quase nunca um COCA, né?
Quase nunca. Só um suco da Super Bom. Quer dizer, naqueles dias antes do suco, antes de qualquer coisa, posso lavar os seus... Posso não, né? Um servo lavava o pé do visitante, os pés dos visitantes. Isso era coisa para servo, para empregado. Não para quem se sentia acima da a última bolacha do pacote. Lavar os pés não era para quem se sentia mais santo do que tu. Lavar os pés não era para quem se sentia, de alguma maneira, por direito de nascimento, ou de raça, ou de condição social ou cultural, quem se achava melhor do que os outros nessas áreas, esse não praticava o lava-pés. Então, Jesus olha para os discípulos e diz: se eu sou o mestre e o Senhor, vocês dizem que eu sou, não sou eu, sou mesmo. Jesus não negava quem ele era. Ele era mesmo. E ele disse isso. Se eu sou tudo o que vocês dizem e eu vou lavar os pés de vocês, e eu lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Captaram a mensagem? E nós hoje, a gente se desentende por qualquer bobeira, banalidade. Parece que a nossa opinião tem que ser sempre a última. Um dia eu li um livrinho chamado Não Faça Tempestade num Copo d'Água. O camarada lá dizia assim que, poxa, perde a discussão às vezes, vai fazer bem para você. E eu percebi que é verdade. Eu tenho muita dificuldade de perder a discussão. Isso é ruim. Então, nessas ocasiões, a gente começa a pensar nisso, vai lavar os pés, fica pensando... Eu fiz uma lista aqui, do que talvez venha à sua mente, venha à minha, pelo menos. Quando eu pratico lava-pés e tento entender o que é humildade, eu começo a pensar que a opinião dos outros deve ser respeitada, mesmo que seja diferente da minha. Eu fico pensando que a minha família não é melhor nem pior do que a sua. Somos apenas iguais. Eu fico pensando que nós não somos mais importantes nem menos... Eu não sou mais importante nem menos importante do que você. Somos iguais diante de Deus. E eu fico pensando também que ninguém é insubstituível. Todos nós temos o nosso lugar. Então, se um dia eu saio daqui, a igreja continua. Se você sair, a igreja continua. Porque a realidade é que todos nós somos peças importantes de uma engrenagem, mas nunca somos a única opção. Acho que ser humilde também é entender isso. Tem gente que acha que sem ele ou sem ela, nada vai funcionar. Isso não é verdade. É Deus que conduz a igreja. Então, de certa forma, ser humilde é a gente tentar aprender essas coisas sem ficar orgulhoso por causa disso. Diziam aquele velho ditado, né? Eu me orgulho da minha humildade. Ou ainda um amigo meu dizia, eu gosto muito da frase que ele usava, como é que era? Ele dizia assim, dos humildes eu sou o melhor. Aí a gente ria, coisa e tal. Ele dizia, eu não vou falar mais sobre a minha humildade, que a minha modéstia não permite. Poxa vida. Quer dizer, não é simples entender o tema, não é simples ser humilde. O que a gente pode fazer é pedir a Deus, e esse é um bom momento. Nós praticamos ali embaixo, lavamos os pés uns dos outros, num gesto que deveria dizer, somos iguais. Todos precisamos da graça de Deus. A partir daí, nós estamos preparados para participar dos símbolos do corpo e do sangue de Jesus, que morreu por todos nós de maneira igual. Ele equalizou a humanidade. Todo mundo precisa dele para viver a eternidade. E agora os amigos vão me ajudar aqui a conduzir a cerimônia para que participemos juntos dos símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Captaram a mensagem? Te atrapalha?
Aqueles que desejarem acompanhar, capítulo 22 do livro do Dr. Lucas, no verso 14. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Depois, pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Convido a todos para se colocarem de joelhos, para nós darmos graças pelo pão. Querido Deus, amado Pai, queremos te dar graças, Senhor, pela vida, por estarmos aqui na tua casa de oração, junto com esta maravilhosa comunidade da Vila Olímpia, todos aqueles que aqui estão hoje, aqueles que nos acompanham também. Bom Pai, te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho. Este pão que aqui está à mesa representa a vida dele, a sua vida, a quem hoje muito agradecemos pelo seu sacrifício e entendemos, como vimos há pouco, que foi para todos nós. E Pai, todos nós precisamos de Ti. Que ao comermos este pão, possamos estar rememorando o Teu sacrifício e obedecendo uma instrução que Tu destes a cada um de nós. Pai, tomaremos este pão, lembrando do Teu sacrifício e o agradecendo e o aceitando. Que ele possa, de alguma maneira, nos fortalecer, de maneira que sempre tenhamos a Tua pessoa, o Teu sacrifício em nossa mente. Possamos entender cada dia mais o quanto isso foi importante para todos nós e almejemos estar contigo nas mansões celestiais, como Tu deixastes também o convite para cada um de nós. Bom Pai, abençoa este pão, abençoa-nos todos aqueles que dele vão participar e também esteja, Senhor, de maneira muito especial e carinhosa com aqueles que por qualquer motivo não estarão participando. Por tudo, bom Pai, somos gratos, fazemos em nome de Jesus, a quem aguardamos sua breve volta, muito em breve. Amém, Senhor. Se você vai participar do símbolo do pão, do corpo de Jesus, na verdade, você deve se colocar em pé. E à medida em que você for recebendo o pão, pode se assentar e aguardar. Nós vamos tomar todos juntos. Eu sou a videira verdadeira. Na verdade, Isaías 53, se você quiser acompanhar. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens e, como homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado.
e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre si levou as nossas dores e doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado de Deus, por Deus afligido, por Deus atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nós nos desgarrávamos como ovelhas, nos desviávamos cada um pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ficou calado e não abriu a boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Mas ele verá o resultado do seu trabalho, do sofrimento da sua alma, e ficará satisfeito. E esse resultado é a sua e a minha salvação. Todos foram servidos. Então vamos juntos, em atitude de oração, participar do símbolo do corpo daquele que foi moído na cruz para que a gente tivesse a chance de viver para sempre. Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 11, vamos ver os versos 25 e 26. 1 Coríntios 11, 25 a 26. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão, beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. De semelhante modo, aqueles que puderem, nós vamos nos ajoelhar para clamar as bênçãos do Senhor pelo vinho. Bondoso Deus, apresentamos a Ti esse puro suco de uva que simboliza o Teu sangue. Dentre os muitos significados do Teu sangue, meu Pai, está o poder restaurador. E nesse momento que vamos participar desse suco, em nome de Jesus Cristo, que Tu promova em nós a restauração que Tu sabes ser necessária. Que Tu promova em nós a restauração do nosso relacionamento contigo e, por conseguinte, com aqueles que nos cercam, com os nossos semelhantes. Que Tu tenhas prazer de se manifestar em nós, por nós e através de nós, e que sejamos cada vez mais parecidos contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, se você vai participar do símbolo do sangue de Jesus, deve se colocar em pé da mesma forma. E ao receber, se assente. Vamos esperar para tomar todos juntos, em comunhão com Deus e uns com os outros.
Eu leio João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não vão dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Todos que estão participando foram servidos? Estão juntos, em comunhão com Deus e uns com os outros, celebrando a salvação que Jesus nos deu naquela cruz, o sangue humano e divino que Ele derramou. Vamos participar juntos agora, dando graças a Ele em atitude de oração. Amém. Os cálices não vão ser recolhidos na prática, então você pode eliminar o cálice aí como você puder.
A Bíblia diz que naquele dia, depois da ceia, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Eu quero fazer uma prece com vocês e logo em seguida nós vamos ter um louvor. E o meu desafio é o que eu fiz há mais ou menos um ano para você que estava aqui. É que você cante com a mesma intensidade que você acha que vai cantar quando Jesus voltar. Você se levanta para a gente fazer a oração final e em seguida você vai ter a oportunidade de louvar a Deus nessa intensidade. Oremos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Nosso grande Deus, nossa gratidão porque podemos orar ao Senhor em nome de Jesus, o seu Filho. Nossa gratidão porque participamos agora dos símbolos que nos lembram que um dia Ele veio aqui para morrer e nós podemos agora viver. Nós pedimos perdão, restauração, a Tua bênção e a Tua paz para onde nós formos. Não merecemos, mas é em nome de Jesus, é crendo nele, que nesse instante colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Recebe o nosso louvor. Nos dá um sábado feliz e de paz. Em nome de Jesus pedimos. Amém.